Nossa, garota, que olhos grandes você tem. É para assistir a Alita melhor. Essa foi a pior abertura que a gente já fez, né? Eu sou o Marcos Lado. Eu sou Stephanie Alves e esse é o Nerds Sem Pai. Você não pode falar seu nome primeiro, o quadro é meu, seu abusado. Convidado, sou convidado, gente. Vocês já perceberam aqui na nossa piada maravilhosa de abertura? Hoje a gente vai falar de Alita. Tem também no título do vídeo. Também. Mas é que a pessoa não sabe ler, só clicou na tão ser preconceituoso. Vai sair live action aí em junho. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas provavelmente ele vai sair antes de junho. Então. A Trewendel, Alita, Anjo de Combate, tem tanto nome essa história. O título original do mangá de 1990 é Gun, ele é do Yukito Kishiro. E a tradução seria algo tipo o sonho da arma, uma arma dos sonhos, algo assim. Quando ele foi para os Estados Unidos, o mangá foi muito bem aceito, foi distribuído por vários locais do mundo, inclusive no Brasil. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele recebeu o nome de Alita, o Anjo de Batalha, o Anjo de Combate. Cara, mangá muito foda, eu li na época. Não, na verdade eu li um pouco depois, eu li mais no início dos anos 2000, quando o mangá começou a ser lançado aqui no Brasil. E foi um mangá que chocou muito a minha mente por causa da temática dele, né? Aquela coisa da divisão da raça humana num futuro não muito distante assim. E é aquela divisão entre os pobres que continuam na Terra, a Terra meio que vira aquele lixão, né? Vira aquela coisa largada, tudo sucateado. Uma realidade bem similar a de quem assistiu aí o filme Elysium, do Neil Blomkamp. Ou Wall-E, se você foi ou você assistiu Wall-E. Pois é, lembra bastante essa realidade, porque os pobres estão na Terra, no meio do lixão, e os ricos conseguiram criar uma maneira de ficar, como é que fala? Uma cidade flutuante, chamada Zalem. Traz a bebida que pisca! Então, cara, é a distinção de classes, assim, no seu mais alto nível. Tanto é que ali ao longo do mangá a gente vê muitos personagens falando que ninguém da cidade da Sukata, que é a cidade dos nossos personagens principais, onde está a boa parte da história, ninguém da cidade da Sukata consegue subir pra Zalem, mas ali a gente já conhece alguns personagens de Zalem que caíram pra cidade da Sukata. E como se não bastasse já ter dividido, né, isso, os ricos viverem num lugar bacana, num lugar legal, bonito, e os pobres num lugar bem ferrado, os ricos ainda exploram os pobres que estão aqui. Então não é só aquela coisa de vamos dividir, a gente vive nossa vida, vocês de vocês, não. Eles exploram os pobres ainda por cima, né? O pessoal que vive ali na cidade de Sukata ou nas outras cidades subalternas ali em volta, eles vivem do lixo que é jogado ali de Zalem. E é o desfecho não, né? O início da nossa história, que é quando o cientista Ido, ele ali meio doutor de ciborgues, ele encontra uma carcaça de um androide feminino. O resto, né? A parte de cima. É, o assim, tronco e o rosto. E ele leva pra casa e ele dá um corpo. E essa androide acorda e ele dá o nome a ela de Gali. Ela acorda sem memória nenhuma do que aconteceu. Nos Estados Unidos ela recebeu o nome de Alita, mas no mangá e nas OVAs o nome dela é Gali. E como a gente já pode supor, a Gali ela acorda e ela não tem memória alguma de quem ela é, de onde ela veio, como ela foi parar ali onde o Daisuke Ido encontrou ela. E ela passa a viver a vida dela ali daquele momento pra frente, só que sempre naquela de questionar o seu passado, né? Que é uma parada bem recorrente nela durante toda a história do mangá. E ela sempre cita ali que os momentos em que ela consegue relembrar um pouco do que ela foi um dia é quando ela luta. Sim. Ela é colocada ali numa situação de risco, porque o Ido, além dele ser um médico lá dos androides, à noite ele é um caçador. É um caçador de recompensas. Tipo caçador de recompensa. Ele caça os bandidos e ele leva a cabeça desses bandidos. Lá não tem força policial foi extinta. Quando ele leva essa cabeça, o crânio, ele recebe o dinheiro, recebe a recompensa. E aí, numa dessas situações ali, a Gali acaba entrando numa luta e ela descobre a força dela, o potencial dela. Não só força bruta, como conhecimento de tipos de luta e tipos de combate. Ela faz tudo por reflexo. Ela não sabe o que ela tá fazendo, mas ela tá fazendo. E no mangá a gente consegue ver muito mais claro isso, porque ela cita o nome dos golpes, a origem dos golpes, o tipo de luta que ela tá usando. Sim. E o momento que ela se conecta com quem ela foi no passado é quando ela tá em combate. Nesse meio tempo ali ela conhece um rapaz chamado Yugo, que na adaptação vai ficar Hugo. Vai ficar Hugo na versão do live action. Que ele tem o sonho de sair da cidade de Sukata e ir pra Zalem.
E aí a Gali, ou a Alita, acaba se apaixonando por ele, descobrindo ali uns sentimentos humanos. E aí é essa coisa dela ter uma história com ele, dela sofrer uma desilusão. Ela parte da cidade da sucata e ela vai conhecer o nosso esporte incrível. Caralho, esqueci o nome do esporte agora. Valeu. O nosso esporte incrível é chamado Motorball. Motorball. É bacana porque ela mistura toda essa parada da pegada de ação, dela lutando como caçadora de recompensa, que ela vira uma caçadora de recompensa também junto com o Ido. Ela parte aí pro esporte, que é totalmente violento esse esporte, é algo fora de série, assim. Já assistiram aquele filme da Ellen Page, Garota Fantástica? Pega aquilo ali, só que coloca membros sendo decepados, galera morrendo, é bem essa pegada. E ao mesmo tempo tem essa parada, tem uma parte da história que tem essa pegada do romance dela com o Yugo, né, que é muito bacana, porque o Yugo também é um personagem que tem um plano de fundo, assim, bem bacana. Ele tem todo um desenvolvimento bacana dentro da história, que logicamente a gente não vai falar aqui pra não dar spoiler pra vocês. E é nesses campos de batalha ali, quando ela tá praticando motorball, que ela ganha o número 99 na camisa e que ela é conhecida como o Anjo de Combate. É ali que ela ganha esse apelido. Ano passado, a JBC relançou o mangá aqui no Brasil. Ele relançou em umas versões mais compactas, então são só 4 volumes. Então, assim, compensa bastante. É uma história muito consistente, muito completa e a ilustração é incrível. Muito. Os gráficos são excelentes. Gráficos. E teve também adaptações animadas, né, dessa história, que são os OVAs, que foram 2 OVAs que foram feitos ali no ano de 1993. E só que ele não aborda toda a história do mangá. Como a gente falou aí no final, citando o mangá, a Stephanie citou o Motorball, que é o esporte que ela passa a praticar depois de um determinado momento da história, mais ou menos no meio da história pra frente. Os OVAs não chegaram a pegar isso. Eu não sei dizer se foi porque os 2 OVAs, os 2 primeiros que saíram, não tiveram um retorno muito bacana e eles desistiram de terminar de contar a história, ou se simplesmente a ideia deles era simplesmente contar a história da Gali com o Yugo, que é bem isso que os OVAs retratam mais, né? O ponto forte da história é a relação dos dois. Elas mostram bastante a relação dos dois, a relação dela com o Ido e essa vida de guerreiro-caçador dela e do Ido, que eles trabalham um tempinho juntos, caçando esses bandidos. E também tem a aparição da Shireen, que é uma outra pessoa caída de Zalem, que ela trabalha ali personalizando, deixando mais forte os gladiadores. Então, assim, tem uma relação dela com o Ido ali, mas é muito superficial nas OVAs. Traçando esse panorama, como você diz, do mangá e da OVA. O que a gente pode esperar, assim, só tirando ali pelo trailer, o que a gente pode esperar? Eu sou suspeito pra falar porque eu não curti o trailer. Todos os meus amigos que conheceram a história junto comigo, lá na época que lemos o mangá junto, curtiram o trailer. Eu particularmente não gostei. Mas o filme, ele tem boas chances de ser bom. Primeiro porque ele é dirigido pelo Robert Rodrigues, é um cara que tem trabalhos legais, trabalhos bacanas, apesar de que eu acho que esse filme é a cara do Neil Blomkamp. Se o Neil Blomkamp dirigisse esse filme, era o diretor perfeito pra essa história, cara. Ele faria isso com as 2 mãos amarradas tranquilamente. Mas aí também tem o elenco do filme que é muito bom. Tem quem tá no papel do Ido, Christoph Waltz, galera, o cara manda bem pra caramba. Tem Mahershala Ali, Jennifer Connelly como a Shireen. Os dois, o Mahershala Ali e a Jennifer Connelly serão possivelmente os vilões da trama. E tem a Rosa Salazar, a ilustre desconhecida, que vai ser a Gali na história. Os 2 personagens ali que parecem que vão ter um pouco mais de destaque, que é o Yugo, que vai ser o Hugo, né? E a Gali, que vai ser a Alita, eles são atores um pouco mais desconhecidos. São jovens, né? Galera que a gente ainda não conhece, galerinha que saiu da Malhação há tem pouco tempo. Só que eu acho que a questão que incomodou mais, assim, a galera que acompanhou a obra foi a questão da aparência. Porque todos os outros personagens são humanos normais e a Alita tem uma aparência ali, olhos de anime, eles fizeram ela com olhos enormes e tal. Mas assim, eu entendo ela em relação aos outros personagens ser diferente, mas nas outras obras, a Gali, em relação a outras personagens femininas, não tem tanta diferença física. Sim. Personagens humanas. Então, eu acho que ficou um pouco desproporcional. Eu acho assim, estranho. Se tivessem outros seres cibernéticos na história que também tivessem esses olhos, beleza. Mas pelo que mostra no trailer, não mostra as outras criaturas que aparecem no trailer, não aparentam que vão ter esses olhos grandes também. Então, se é só ela, isso incomoda. Mas o que mais me incomodou no trailer foi a questão desse universo lá da cidade caída lá na Terra, desse lixão, tá muito limpo. Eu achei tudo muito limpo. No mangá é uma parada muito suja, os ovos também. É tudo muito sujo, é tudo bem lixão mesmo. É como o Ghost in the Shell. É bem suja. Você fica incomodado com a sujeira. Visualmente é muito estranho. Uma questão que eu achei que eu fiquei matutando muito era:
cara, será que eles vão adaptar as OVAs ou o mangá? É. Porque tem uma diferença grande entre os dois. Sim. A primeira vez que eu vi o trailer, eu falei, vão adaptar as OVAs? Vi a Jennifer Connelly ali, vi os personagens e tal, vi mais ou menos o que rolava na história. Eu falei, são as OVAs. Só que eu olhando a filmografia, olhando quem é o elenco, tem um personagem ali chamado Ajikari, que ele aparece no Motorball lá na frente no mangá. No elenco, no casting do filme, tem uma boa parte de personagens que só aparecem no Motorball. Eu fiquei bem preocupada, porque eles vão tentar adaptar tudo de uma vez e pode ficar muito confuso. Ou talvez eles só deixem um gancho no final do filme pra quem sabe uma continuação. Porque pra quem não sabe, esse filme, os direitos dele de adaptação dessa história foram adquiridos pelo James Cameron há uns bons anos atrás. Ele mesmo queria fazer, ele falou que é uma história que ele gosta bastante desde os anos 90. Só que aí por causa dessa pancada de filme de Avatar que ele vai fazer, ele largou de mão, entregou o projeto nas mãos do Robert Rodrigues e ele continua apenas como produtor da história, né? Então, tá aí agora. 50%, né? Cara, o James Cameron é um cara que sabe fazer filmes grandiosos. Pode então... ser promissor ou pode ser... Uma bosta. Uma bosta. Eu acho que não vai ter meio termo. Ou vai ser muito bom ou muito ruim. Exatamente, é isso que eu penso. Então, assim, eu sou muito fã da Gali, eu sou muito fã da história, os personagens em si, o plano de fundo ali dos outros personagens, do tipo de sociedade que eles estão vivendo, do tipo de problema, a personalidade dela é o ponto que mais me incomoda. No trailer eu vi ela muito emotiva, muito chorona, e ela é uma pessoa de personalidade muito forte. No mangá, ela é muito decidida, muito... Apesar de ser cabeça dura como um adolescente, boa parte das vezes, Sim. Ela é extremamente decidida e independente, então isso me preocupa também. E ver mulher dando porrada é bom demais, galera. As cenas de luta, assim, pelo pouco que mostrou, eu gostei. Aguardar até o meio do ano aí, a gente fica sabendo se esse filme vai ser bom ou não. A gente, quem sabe, volta e faz um review do filme. Quem sabe. Mas então é isso, se vocês não conhecem, confere as duas OVAs, assim, a princípio. Acha fácil na internet. 1 hora só, 30 minutinhos cada, dá pra você já sacar mais ou menos do que se trata. Se você gostar, vai atrás do mangá, que é uma história muito bacana. Eu leio no ônibus, pra vocês terem uma noção. Não, e lançaram ano passado, 4 volumes, galera. Fácil de adquirir. Obrigado, Marcos, por vir aqui falar os nomes dos atores que eu não sei. Gosta não que eu tenho namorada. Ai, desculpa. Se você é de Goiânia, não esquece de passar aqui na Mandrake, conferir todos esses mangás maravilhosos e as HQs. Fica aqui na Galeria do Pátio do Lago, do lado do Parque Vaca Brava. Se não é, você pode acessar o site da loja que tá aqui na descrição desse vídeo. assiste esse outro vídeo que tá aqui na tela, a menos que seja do Marcos. Aí você não precisa assistir não, que ele é muito chato. E a gente fica por aqui. Tchau!